Muito bom nós termos participado da mesa do Senhor e lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós. Nós damos graças ao Senhor por isso. E nós vamos dar continuidade a um assunto que de manhã eu disse que estaria falando alguma coisa que eu creio que nos ajuda e é como ferramenta para nós no reino de Deus. Pela manhã eu falei de um assunto, vocês lembram qual foi o assunto? Alguém pode falar qual foi o assunto? A autoridade do Filho de Deus, a autoridade do cristão. E eu quero continuar agora, eu quero falar sobre a provisão de Deus para a cura. Eu creio que é um assunto de extrema importância, porque quando o Senhor Jesus falou para os discípulos irem pregar o Evangelho, Jesus disse para eles fazerem uma coisa ao mesmo tempo que eles pregassem o Evangelho. O que era? Anunciar o reino de Deus e faça o quê? Curai os enfermos. Coloque por favor na tela Mateus 10, versículos 7 e 8. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino de Deus. É isso que nós precisamos fazer, pregar o Evangelho. Mas não parou aí, nós precisamos também manifestar o poder do reino de Deus. E é o que vem a seguir. Como que você e eu podemos manifestar o poder do reino de Deus? Como que nós podemos demonstrar? Paulo chama isso de demonstração do Espírito Santo e poder. Como? Fazendo isso que está ali. Curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Eu e você precisamos estar dispostos a fazer isso que o Senhor Jesus mandou. Ah, irmão Billy, mas isso foi lá para os apóstolos. Não, isso é para cada discípulo de Jesus. Porque o Senhor Jesus vai confirmar isso quando Ele ressuscitou. Quando Ele ressuscitou, a palavra de Deus diz que Ele disse para os seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, faça o quê? Faça o quê? Ide. O ide é aquela primeira parte do versículo 7. Anunciar o reino. E Ele diz: ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele continua, ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Coloca lá, por favor, irmã. Isso aqui que Jesus... É Mateus 10 de novo, desculpe. Mateus 10 de novo. 10, versículo 7. 7 e 8. É isso que Jesus ordenou para os discípulos. E Ele disse para os seus discípulos ensinar para os novos discípulos. Ou seja, aquilo que Ele ordenou para os seus discípulos lá no início, vale para nós hoje. Você crê na palavra de Deus? Você crê que a palavra de Jesus é para você? Então, abrace pela fé e pratique. E você verá os resultados disso. A fé sem obras, diz Tiago, ela é morta. E se nós não exercitarmos a nossa fé, ela será vã, será morta. Mas se você exercita a sua fé produz os efeitos. Se você toma a palavra de Deus e coloca ela em prática, aquilo que está dizendo a palavra do Senhor vai acontecer. Eu estou com um problema aqui agora, nesse momento, que é o seguinte: eu tenho um assunto para falar que normalmente eu demoro 5 horas para falar, e eu tenho 30 minutos para falar. Oi? Vocês suportam a gente? Olha, porque começamos muito tarde, irmão. São 9h37, eu comecei 9h30, né? Mas eu, pelo menos, se vocês suportarem até 10h15, 10h20, pode ser?
Esse é um assunto muito importante. Eu vou precisar começar hoje e terminar amanhã de manhã. E nós vamos ver milagres de Deus acontecendo na nossa vida. Eu quero fazer uma pergunta para você. E eu me fazia essa pergunta por muitos anos, mas eu não tinha certeza da resposta. Por um tempo eu achava que não, depois, louvado seja Deus, eu tenho toda a convicção que sim, para essa resposta, para essa pergunta que eu tinha no meu coração. É da vontade de Deus nos curar? E eu pergunto para você, é da vontade de Deus curar os seus filhos? Sim. Antigamente eu tinha um tipo de oração, e mesmo assim Deus, na sua misericórdia, usou e curou pessoas. Eu já tinha visto muitas curas antes, e mesmo como presbítero que eu era, um dos irmãos responsáveis na assembleia que eu reuni em outra cidade, então muitas vezes os irmãos chamavam para a gente orar pelos enfermos, e a gente ia e orava, e muitas vezes Deus curou. Deus fez curas maravilhosas. Mas a minha oração era mais ou menos assim: Senhor, essa pessoa, esse teu filho, Senhor, ele precisa ser curado, ele está com tal e tal problema. Aí eu dava até um relatório médico para Deus, né? Está com isso, está com aquilo e tal. Senhor, nós queremos que o Senhor o cure, mas seja feita a tua vontade. Que maravilha, né? Que oração espiritual. Não, irmãos, quando nós oramos assim, isso agora eu vejo. Era uma forma de eu expressar a minha incredulidade, porque a palavra de Deus afirma outra coisa. Quando isso foi, o Senhor abriu meus olhos para ver isso. Nunca mais eu orei, Senhor, se for a tua vontade, cura o fulano. Não, por quê? Porque eu já começo a orar na perspectiva de que é da vontade de Deus curar. Isso mudou completamente a minha forma de orar. E os resultados mudaram completamente. Porque ao invés de eu ficar duvidando se era, eu não sabia se era ou não a vontade de Deus, então eu não orava com confiança. Se você não sabe se algo é da vontade de Deus quando você ora, você não tem confiança, não é verdade? Mas quando eu passei a ter convicção que era a vontade de Deus, eu estava orando com convicção. E porque estou orando com convicção, então Deus vai fazer. Quando a minha vontade se alinha à vontade de Deus, quando a minha oração é alinhada à vontade de Deus, a palavra de Deus diz que é certo que Ele responde às nossas orações. 1 João capítulo 5, versículo 14. Lá diz que se nós orarmos segundo a sua vontade, é certo que Ele nos ouve. É certo. Se você orar de acordo com a vontade de Deus, é certo que Ele vai te ouvir. E hoje, essa noite, eu gostaria demais, eu peço ao Senhor e peço ao Espírito de Deus, que confirme essa palavra no seu coração, que é a vontade do Senhor, curar. Eu quero te dar alguns motivos na palavra de Deus, para você nunca mais duvidar disto, e que a sua oração possa ser uma oração confiante. Qual é a primeira razão que eu quero te dar, que é a vontade de Deus curar? A primeira é porque Deus disse de si mesmo que Ele é o Deus que cura. Nos nomes redentivos de Deus, tem vários nomes redentivos: Jeová Shammah, Jeová Shalom, Jeová Raá, Jeová Jireh, Jeová Nissi, mas tem um que é: eu sou o Deus que cura, Jeová Rafa. Se Deus, Ele mesmo se identifica como Deus que cura, é porque a vontade dEle é curar. Jeová Rafa, eu sou o Deus que te cura. Se Deus se revelou com este nome, é porque Ele é aquilo que Ele está se designando. Se o Senhor diz, eu sou Jeová Jireh, significa que Ele é o Deus provedor, que Ele quer prover os seus filhos.
Mas se ele diz, eu sou o Deus, né, eu sou Senhor Jeová Rafá, é porque o Senhor está querendo nos curar. É muito interessante, quando Deus se revelou ali em Êxodo capítulo 15, versículo 22, quando a primeira vez que Deus disse que ele era Jeová Rafá, ele se revelou dessa forma. Ele estava fazendo uma promessa para o povo de Deus que saiu do Egito. Quantas pessoas vocês acham que saiu do Egito? Vocês lembram mais ou menos? Diz que era 600 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então algumas pessoas calculam por baixo que pelo menos 2 milhões de pessoas tinham. Não é maravilhoso que a palavra de Deus nos diz que não havia entre eles nenhum só enfermo? Aqui nós temos poucas pessoas, né? Não é muita gente aqui, né? Mas que se tivesse 500 pessoas aqui, todas as 500 pessoas curadas, sem nenhuma enfermidade, seria maravilhoso. Mas aqui são 2 milhões de pessoas. Não havia nenhum enfermo entre eles. Com certeza entre nós aqui agora tem pessoas que estão enfermas. Quem está precisando de receber cura aqui, levante a mão, por favor. Aí tem várias pessoas. Porque Deus é Jeová Rafá, então significa que Ele quer de todas as formas, irmãos, nos curar. Deus se revelou assim. A segunda razão que eu quero te dar é que nós celebramos aqui, inclusive na ceia, que Deus fez provisão para nós na redenção de Jesus Cristo. Ali na morte do Senhor, Isaías 53 já estava profetizado, no versículo 4 diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas dores. Literalmente essas enfermidades não são enfermidades espirituais, irmãos. Eu tinha uma cabeça lá muitos anos atrás. Não, né? Eu aprendi na minha tradição cristã, de onde eu vim, que eram enfermidades espirituais. Não, aí não é bem enfermidade física. Pedro vai citar também esse verso, ele vai dizer que pelas suas chagas nós fomos sarados. E Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17, vai nos dizer que chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, Jesus, com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Essa enfermidade é física ou era espiritual, irmãos? Física. Eram os enfermos que eles levaram. E diz ainda no versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aleluia. É real, é enfermidade física. Queridos, por que nós ficamos enfermos? Por que a raça humana ficou enferma? Por causa lá da queda, por causa do pecado. Certamente, se você comer dela, Deus disse, morrendo, morrerás. Morte espiritual primeiro e depois morte física. E a doença é um prenúncio da morte. Nós adoecemos porque estamos num tabernáculo caído. Mas o Senhor Jesus, Ele na cruz, irmãos, Ele resolveu não só o problema dos pecados, ou do pecado, mas também a consequência do pecado. A doença é também consequência do pecado. Pelo sangue de Jesus nós temos os nossos pecados perdoados. Mas pelo corpo ferido de Jesus nós recebemos cura. O Senhor Jesus levou sobre Ele todas as enfermidades e todas as nossas dores. Eu quero dizer para vocês que por entendimento errado dessa palavra de Mateus capítulo 8, 16, que fala do cumprimento de Isaías 53, eu fiquei uns 30 anos atrasado.
Certa feita, eu não vou nem dizer qual é o autor, porque eu gosto muito desse autor e não quero desencorajar você a não ler os livros dele. Aprendi muito, Deus me abençoou muito através desse irmão, da leitura dos livros dele. Mas o entendimento dele, quando ele estava falando sobre as enfermidades, era que ele estava dizendo, olha, a enfermidade, a cura, ela é muito limitada. Por quê? Porque Jesus cumpriu Isaías 53, não foi na cruz, foi antes da cruz. Não faz parte da redenção, porque foi antes da cruz. E aquilo eu achei, nossa, que maravilha, que revelação. É por isso que realmente muitas pessoas, a gente ora, não são curadas. É uma forma da gente explicar, né, a nossa incredulidade, etc. Mas louvado seja Deus, chegou um tempo eu comecei a meditar e orar seriamente sobre isso. E aí me veio, olha, foi antes da cruz, sim. Mas será que então invalida? Será que é limitado mesmo? E aí me deparo com aquele verso, que o sangue de Jesus foi conhecido com efeito quando? Antes da fundação do mundo. Foi antes da cruz? Foi antes da cruz física, né? Mas antes da fundação do mundo. E aí também me cheguei à conclusão seguinte, Jesus, se esse argumento, ele estava correto, se Jesus, ele curou antes da cruz, então a cura é limitada, então eu também tenho que dizer o seguinte, se Jesus perdoou pecados antes da cruz, também é limitado o perdão de Jesus, não é o mesmo argumento. E Jesus perdoou algumas pessoas antes dele ir para a cruz, vocês lembram de alguém que ele perdoou antes? Jesus falou, estão perdoados os teus pecados, e para que você saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta aí, anda. Ele provou que ele tinha autoridade para perdoar. Por que Jesus ia perdoá-lo? Por quê? Porque lá antes, na eternidade, o sangue de Jesus já era conhecido, e Jesus já tinha feito aos olhos de Deus todas as coisas, por isso ele tinha autoridade para fazer isso, e daqui a pouco ele iria ali pagar o preço por causa dos nossos pecados. Isaías 53, irmão, se cumpriu na obra de Jesus Cristo. Não é porque aconteceu um pouquinho antes ali da cruz, não. E louvado seja Deus, eu fiquei liberto dessa interpretação errada. E isso fez muita diferença no meu caminhar. Jesus, ele tanto curou, como perdoou antes da cruz. Por quê? Porque o sangue dele já tinha sido conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Ele tinha o direito e a autoridade de perdoar. Mas ele foi ali na cruz e cumpriu o que ele estava prometendo. Louvado seja Deus. Isso ficou confuso? Não leve dúvida. Está confuso para alguém? Ou está simples? Está claro? Estão me acompanhando? Isso é importante para a sua fé, irmão. Isso é importante para vocês, meus irmãos. Muito. Não compreendeu. O Senhor Jesus está dizendo que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Onde foi que Ele levou sobre si? Foi na cruz. Só que Mateus está dizendo que quando Ele saiu curando todo mundo, Ele cumpriu essa profecia. E alguns vão dizer, olha, não foi na obra da redenção que Ele levou as enfermidades. Mas eu quero dizer para você que isso faz parte da obra da redenção, sim. Mesmo tendo dito antes da cruz que Ele cumpriu esta profecia. Por quê? Porque na realidade, irmãos, o sangue de Jesus foi conhecido com efeito onde? Antes da fundação do mundo. O Jesus estava ali curando as pessoas, com que direito? Com que autoridade Ele podia fazer isso? Irmãos, as enfermidades são decorrentes de quê? Do pecado. Por que Jesus podia curar alguém? Por que Jesus podia perdoar alguém? Queridos, Deus não podia perdoar ninguém, nem curar ninguém, se a obra da redenção não fosse feita. Deus podia perdoar seus pecados, se Jesus não tivesse pagado o preço? Hein? Não.
também o Deus não poderia curar você se Jesus não pagasse o preço. Se Ele não pagasse e não levasse a sua enfermidade. Toda a bênção de Deus para nós, irmãos, é porque Jesus tomou a nossa maldição no lugar dele. Está claro isso? Ele tomou sobre si as nossas maldições para nós recebermos a sua bênção. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Terceira coisa, porque é da vontade de Deus nos curar. Jesus curou todas as pessoas que foram a Ele, sem exceção. Jesus curou todos os doentes da sua época? Não, mas todas as pessoas que foram a Ele, Ele as curou. Todas, sem exceção. E por que Jesus curou? Como é que Ele curou? Ele curou como homem, cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, Pedro falando ali na casa de Cornélio, ele diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todo oprimido do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, ele curou porque Deus era com ele. Ele curou como homem porque Deus era com ele. Como homem ele curou. Mas o interessante disto, meus irmãos, é que a palavra de Deus diz que Jesus, esse é o quarto motivo, que Jesus, ele é a expressão exata do Pai. Uma certa feita, os discípulos perguntaram: Senhor, mostra-nos o Pai. O que Jesus respondeu para eles? Felipe, há quanto tempo eu estou convosco que você pede mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus sendo a expressão exata do Pai, irmãos. Isso está lá em Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4. Mas Jesus, como a expressão exata do Pai, ele disse, João 5,19, ele diz assim, o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Prestar atenção, Jesus só fazia aquilo que o Pai fazia. Ele não fazia nada que o Pai não fizesse. E Jesus em João 6, ele continua a dizer, versículo 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E eu acabei de falar ali que todas as pessoas que foram a Jesus para serem curadas, Ele as curou. E Jesus está dizendo, eu só faço a vontade do meu Pai. O que você conclui? É da vontade de Deus ou não curar as pessoas? Você entendeu? Jesus, ele diz, eu só faço a vontade do Pai. E todas as pessoas que foram a Ele para ser curadas, Ele curou. Ou seja, Ele estava fazendo aquilo que era a vontade do Pai. Curar era a vontade do Pai. Para mim, essa é a maior demonstração e afirmação. Olhar para Jesus, que Ele fazia só a vontade do Pai. Uma quinta razão de que é a vontade de Deus nos curar. Jesus ordenou aos seus discípulos que curassem os enfermos. Jesus falou para os 12, nós já vimos em Mateus 10, capítulo 5 e até o 8, Curai enfermos, dizendo, de graça recebeste, de graça dai. Se não fosse a vontade de Deus, Jesus não mandava os discípulos fazerem isso. E olha, irmãos, imagine vocês, o Senhor mandou, os 70 também ir, e diz assim, olha, em Lucas capítulo 10, versículo 1, e o 9 diz assim, depois disso o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que precedessem cada cidade, e lugar onde estava para ir. Jesus falou para eles, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Olha que glória, os 70 era para chegar nas cidades, e fazer o quê? Jesus está mandando, cure os enfermos que
nelas houver. Já pensaram nisso? Cure os enfermos que nela houver. Ia chegar numa cidade, não queria saber quantos enfermos tinham, eles iam curar quem tivesse lá doente. Eu acho isso tão poderoso e maravilhoso. Se não fosse a vontade de Deus curar, Jesus não daria essa ordem para os discípulos. Vocês estão percebendo, irmãos? Se você se firmar nessas verdades, você terá a sua fé, sabe, fortalecida. Firme-se na verdade da palavra de Deus, não na sua experiência, não nas suas dificuldades, não no que as pessoas dizem, mas na palavra de Deus. Sexta razão porque é da vontade de Deus curar. Deus deu uma ordem na igreja. Deus fala em Tiago capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Faça o quê? Chame os presbíteros da igreja. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará, ou a tradução pode ser curará, porque é soso. A palavra soso é tanto salvar quanto curar. Os tradutores da língua portuguesa aqui, da Almeida Revista e Corrigida Atualizada, colocaram salvará, mas outras traduções colocam o que eu acho que é o mais correto, curará. E a oração da fé curará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Queridos irmãos, se não é a vontade de Deus curar o enfermo, por que haveria uma ordem tão clara, explícita, sem qualquer interpretação para nós? Não precisa interpretar, está muito claro, dizendo para chamar os presbíteros para orar para ele, para o enfermo. Se não é da vontade de Deus curar, então não teria essa ordem. Normalmente, todos nós, a primeira coisa que fazemos quando estamos enfermos, qual plano de saúde nós temos mesmo? Qual é o médico? Onde é o hospital? Né? Não está errado, irmãos, a gente buscar ajuda médica. Lucas era o médico amado. Os médicos estão do nosso lado para combater a enfermidade como nós queremos combater, lutar contra ela. Mas a primeira coisa que temos que fazer é buscar o Senhor, é exercermos a nossa autoridade. É lutar, exercer a nossa autoridade. Às vezes você usou a sua autoridade, que maravilha, você ficar livre assim num instante. Eu já vi pessoas sendo curadas assim, instantaneamente de várias coisas. E é uma maravilha, porque a pessoa fica livre da enfermidade. E de tabela ainda não tem que gastar dinheiro, não tem que ir para o médico, né? Não é bom isso? Hã? É muito bom, irmãos. Não tem que ir para fila de hospital, não tem que ir para internado. A gente tem que correr para o Senhor primeiro, irmãos. É claro que, por coisas que nós não sabemos explicar, entender, tem obstáculos às vezes para as curas. Mas nós vamos lutar, nós vamos fazer a nossa parte. Não é? Sétima razão. A cura, ela é manifestação do reino de Deus. Quando Jesus falou para os discípulos, curar enfermos, ressuscitai mortos, expelir demônios, purificar leprosos, de graça recebeste, de graça dai, é para eles manifestarem o reino de Deus. Toda vez que alguém é curado, ou que alguém é liberto de algum espírito maligno, é chegado o reino de Deus entre vós. O Senhor Jesus, ele expulsou demônios. E os religiosos começaram a discutir e dizer, não, você está expulsando demônios, é pelo principal dos demônios, é por Beelzebu. E Jesus falou, olha, se uma casa dividida contra ela mesma, ela não vai subsistir. Mas se eu expulso Satanás pelo Espírito Santo,
é chegado o reino de Deus sobre vós. Toda vez que o Senhor cura alguém, a manifestação de cura, manifestação de libertação, é chegado o reino de Deus. Quando nós oramos com o enfermo e ele é curado, é chegado o reino de Deus ali. Você e eu fomos chamados para manifestar o reino de Deus. Uma oitava razão, as promessas que nós temos na palavra de Deus. Você, quando vai pedir para alguém para orar por você, porque está enfermo, ou então quando você está orando por você mesmo, porque você está enfermo, qual é a promessa de Deus que você está gerando dentro do seu coração? Qual a promessa de Deus se você colocou como uma semente no seu coração para ela germinar? Se você não faz isso, vai ser difícil você receber o cumprimento da promessa de Deus. O cumprimento da promessa de Deus nunca é automático nas nossas vidas. Toda a promessa de Deus, para você herdá-la, você tem que fazer duas coisas. Hebreus 6,12. Hebreus 6,12. Olha, está muito chique isso aqui agora, viu? Ah, muito bom, viu? E é bom que vocês vão gravando. Duas coisas que nós precisamos fazer para que as promessas de Deus, inclusive as promessas para cura, elas se realizem na nossa vida. Não é automáticas. O cumprimento delas não é automático, mas tem que ter duas coisas. Para que não vos torneis indolentes. Indolentes é preguiçosos, sabe? Você não pode ser preguiçoso com as promessas de Deus. Mas imitadores daqueles que, primeira coisa que você tem que ter para a promessa se cumprir é fé e paciência. Outras traduções vão dizer, né, essa aqui diz longanimidade. Que pela longanimidade herdam as promessas. Ah, irmão Billy, está escrito na promessa de Deus, eu orei, mas não aconteceu nada. Mas irmão, você está misturando a sua fé nessa promessa? Você está gerando, colocando ela dentro de você, para que ela gere, para que ela frutifique? Você está com longanimidade, com paciência, com perseverança, perseverando nessa palavra? Você está proferindo essa promessa? Você está confessando essa promessa? Você está proclamando essa promessa? Há muitas e muitas promessas do Senhor na sua palavra. Esses sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Marcos 17:18. É uma promessa, mas você e eu precisamos crer nessa promessa. Nós precisamos fazer como diz o livro de Hebreus no capítulo 4. Nós precisamos pegar as promessas de Deus e misturar na promessa do Senhor a nossa fé. A palavra de Deus diz lá, usando o exemplo do povo que saiu do Egito, que diz que a palavra de Deus não lhes aproveitou, não teve proveito para eles. As promessas de Deus de cura também pode não ter proveito para nós se nós fizermos a mesma coisa que aquele povo fez. Lá diz que não teve proveito porque eles não misturaram a fé deles na palavra que eles ouviram. O que é misturar a nossa fé na palavra, irmãos? É você crer e fazer o que a palavra de Deus manda. Lá diz que eles não entraram na terra da promessa porque desobedeceram, porque tinham um coração perverso de incredulidade neles. Eles não misturaram a fé na palavra. Não misturar é que você está usando de incredulidade. Não misturar a fé na palavra de Deus significa que você não está obedecendo a palavra de Deus. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Como é que você mistura a sua fé nessa promessa? Como é que você acha que você mistura? Nisso que eu estou falando. Impondo as mãos, crendo e fazendo o que a palavra de Deus está dizendo para você fazer.
crendo, se você crê. 8 razões, então. Deixa eu repetir para você ir gravando, né? Eu não tenho a expectativa que você consiga gravar isso de uma vez só, mas vai ficando aí. Primeira razão é porque Deus se revelou como Jeová Rafa, o Deus que cura. A segunda que eu citei é Deus fez provisão de cura para nós através da obra de Jesus. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Pelas suas pisaduras, pelas suas chagas nós fomos sarados. Em terceiro lugar, Jesus curou todas as pessoas que foram a Ele, sem exceção. Jesus, em quarto lugar, Ele é a expressão exata de Deus. Ele só fazia aquilo que era a vontade de Deus que Ele fizesse. Ele não fez nada que não foi da vontade de Deus. Jesus ordenou aos seus discípulos que curassem, que saíssem curando. Por quê? Porque era a vontade de Deus. Senão, Ele não fazia isso. O Senhor também deu uma ordem na igreja: está alguém doente? Chame os presbíteros. Se não fosse da vontade de Deus curar, Deus não faria isso. A cura é a manifestação do reino de Deus. E há muitas promessas na palavra de Deus, que nos dizem, Deus nos dando uma palavra que nós podemos ser curados. Davi, ele vai fazer isso no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, e quem mais? E o que mais? Quem sara de todas as enfermidades. Tinha uma mulher que, ela, a Sírio-Fenícia, né? O que aconteceu? Era uma mulher, uma mulher cananeia, né? Mas o que aconteceu? Ela foi ao Senhor Jesus, e aproximou do Senhor Jesus, ela ficou clamando. Depois, o Senhor Jesus, quando ela chegou perto, Jesus falou para ela: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não era israelita. E ela estava pedindo ao Senhor, né, para curar a filha dela. Ela falou: minha filha está terrivelmente endemoniada. E olha o que ela respondeu. Jesus falou: olha, eu não fui enviada a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que ela diz? Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, ainda Jesus falou para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmã, coloca aí, se você ainda não... Coloca, por favor. Mateus 15, versículo 26. Eu quero que ela coloque, porque essa é uma palavra importante para você gravar. Então ele, Jesus respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e fazer o quê? Lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus, tipo assim, humilhou ela, né? Mas olha a afirmação, Jesus era na realidade, instigando a fé dela. Mas olha o que Jesus falou: não é bom tomar o pão dos filhos. A que Jesus estava se referindo? O pão dos filhos aqui, a que Jesus se referia? O que a mulher pediu a Jesus? Que curasse a filha dela. E Jesus falou: não vou fazer isso. Ô meu irmão, obrigado. Essa água está mais fresquinha do que a minha garrafa ali, ó. A minha água na garrafa está assim, temperatura altíssima. Obrigado, irmão. Não é bom tomar o pão dos filhos. O que é pão dos filhos, irmãos? O que é pão dos filhos? A cura. A cura é pão dos filhos. Pertence aos filhos de Deus. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ele está chamando ali, né, quem não era de Israel, cachorrinhos. E o que ela responde? O próximo verso. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos.
As migalhas poderiam curar, quanto mais o pão, entenderam? Vocês já estão com sono, não estão acompanhando, né? Estão acompanhando? Queridos, a cura é pão dos filhos, ou seja, é nosso. É mais do que o suficiente para nos curar. Por quê? Porque essa mulher pegou as migalhas e a filha dela foi curada. Compreendem? Creia nisso. A cura é a vontade do Senhor, é pão dos filhos. Agora a minha segunda pergunta. A primeira já acho que está resolvida. É da vontade de Deus curar, irmãos? Amém. Sim. Amém. Agora a minha segunda pergunta para você. Não é para desestimular, mas a gente precisa entender isso. E não responda com pressa, responda pensando primeiro. A vontade de Deus sempre se realiza? Eu falei, não responda com pressa, pense aí. Deixa eu ler 2 versículos para vocês. E vocês vão, depois eu vou fazer a pergunta de novo. Preste atenção, 1 Timóteo 2, 3 está dizendo assim: isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos? Sim. Todos os homens estão sendo salvos? Hã? Não, irmãos. É da vontade de Deus que todos sejam salvos, é a vontade dele que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas isso não é automático. As pessoas precisam crer, precisam receber o Evangelho, precisam receber a oferta de Deus, precisam crer em Jesus Cristo para que isso se torne real na vida delas. É da vontade de Deus também curar, mas não é automático. Eu e você precisamos assumir, crer na promessa de Deus, crer naquilo que Jesus fez. Isso então se tornará realidade nas nossas vidas. Compreendem, irmãos? A vontade de Deus nem sempre se cumpre, irmãos. Por isso Jesus nos ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra. Na terra está acontecendo um monte de coisa, né, que Deus tem vontade que não acontecesse, mas está acontecendo. É da vontade de Deus curar, irmãos, mas nem sempre isso acontece. Por vários problemas. A palavra que ouvimos pode não nos ser aproveitada por causa de quê? Como o povo lá no Egito? Porque não foi misturada com a fé. Então, se aquilo que nós ouvimos, se essa vontade de Deus que nós ouvimos, de nos curar, se isso não for misturado com a nossa fé, o que vai acontecer? Na realidade não vai acontecer nada, né? Compreendem? Precisamos nos exercitar, irmãos, a nossa fé. É tão maravilhoso porque a palavra de Deus, ela é uma semente. E é interessante, deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês. Fala que nós fomos gerados pela semente incorruptível da palavra de Deus. Pedro diz isso, primeira carta de Pedro, capítulo 2. E essa palavra ali, semente, é esporos, traduzida por semente. E tem uma outra palavra também no Novo Testamento, que é traduzida por semente, só que é esperma, que vem a nossa palavra esperma. Que gera filhos, né? O esperma é a semente do homem que gera filhos. Jesus foi gerado pela semente não do homem, né? Da mulher, mas na realidade foi do Espírito Santo, né? Que gerou Jesus dentro de Maria. Uma é a semente em si, o esperma é a própria semente. O esporos é o semear a semente.
Mas não precisa confundir isso. O que eu quero dizer é que as duas palavras vêm da mesma raiz. Então, tome a palavra de Deus como essa realidade que vai, se eu fazer, eu vou fazer, vou estar falando aqui em parábolas, tá, irmãos? Vai nos engravidar espiritualmente. Você e eu temos um útero espiritual para ser colocada a semente da palavra de Deus. E quando ela é colocada lá, ela gera filhos, ela gera algo, ela produz frutos. Mas se nós não fizermos isso, irmãos, não vai acontecer. Por isso nós precisamos arrancar da nossa mente. Primeiro, eu quero te encorajar, sabe, nessa questão. Tire toda a tradição da sua mente. Tire toda a incredulidade da sua mente. Creia na palavra de Deus. Um dia eu falei: Senhor, eu creio agora em toda a tua palavra. Eu me recuso a não aceitar a tua palavra como ela está escrita. Eu tinha muitas explicações. Quando chegava em Marcos, então, no capítulo 16, impor as mãos sobre os enfermos, serão curados, porque várias vezes eu orava e as pessoas não eram curadas, e aí várias pessoas também fazem isso e não eram curadas, e os teólogos têm lá as suas explicações, então ficavam dizendo: isso é por aquilo, então não é bem para hoje, isso foi só para aquele tempo, Deus não faz mais isso hoje, não é muito da vontade, hoje é muito difícil Deus fazer. E eu então ficava acomodado, né, na minha incredulidade. Realmente é assim. Então não me esforçava em plantar a palavra de Deus dentro de mim para ela gerar frutos. Sabe, irmãos, leva um tempo. Você precisa se exercitar na palavra de Deus. Você e eu precisamos crer nessa palavra. Crer de todo o seu coração nessa palavra. E deixar ela gerar em você os frutos. Um dos grandes obstáculos a gente perceber as curas da nossa vida e dos outros, o grande obstáculo se chama incredulidade. Os discípulos eles já tinham expulsado demônio para tudo quanto era lado, mas chegou lá um pai com um garoto lá e eles não expulsaram, não conseguiram. E Jesus vai dizer o porquê que é. Jesus falou: por causa da incredulidade. Aí algumas pessoas dizem assim para você: está vendo, os discípulos tentaram e não conseguiram. Não era da vontade de Deus curar. Jesus foi lá e curou. Era ou não era da vontade de Deus? Era, mas eles não conseguiram. Por quê? Jesus falou: por causa da incredulidade. Aí Jesus fala, né, essa caça só expele, né, por jejum e oração, mas não é nem o demônio que é expelido por jejum e oração, na realidade a caça da nossa é o tipo de incredulidade do nosso coração. Porque os demônios já tinham expulsado um monte de demônios, e eles sabiam que era o nome de Jesus que todo demônio se submetia. Ao seu nome, Senhor, os demônios nos submeteram. Queridos irmãos, a incredulidade é um grande obstáculo. A tradição é outro grande obstáculo. A religiosidade é outro grande obstáculo. Maldições na nossa vida também pode ser um obstáculo. Há muitas portas que abrimos também, que trazem as enfermidades, e nós precisamos, para ver a cura, fechar essas portas. Há algumas coisas, mas eu não quero que você fique com seus olhos nos obstáculos. Eu quero que você fique com seus olhos, inicialmente, de que é a vontade de Deus curar. Você conseguiria, a partir de agora, orar nessa convicção de que é a vontade de Deus curar? Quem consegue hoje? Você já não vai orar como eu orava antigamente: Senhor, cura, mas seja feita a tua vontade. Você não vai fazer mais isso também, não?
Ei, não faça mais isso. Ore com confiança, que é a vontade de Deus. Queridos, quando eu compreendi essas verdades, e foi nos últimos 10 anos que isso ficou muito forte no meu coração, então eu comecei a ver na minha experiência curas. Eu já tinha visto outras curas lá atrás, mas eram assim mais espaçadas. Mas a partir desse momento aqui, que eu comecei a ver essas coisas, eu vi com mais frequência. Não é bom isso, hein? Isso é para todos nós, discípulos de Jesus. Você é discípulo de Jesus? É para você. É para todos nós. Isso deve ser algo normal entre nós. Nós precisamos aprender essas verdades, sabe para quê, irmãos? Para ministrarmos cura uns aos outros. Há várias formas que nós podemos ser curados. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso. E amanhã eu quero falar da fé para receber a cura e quero falar da fé para orar com os outros que são enfermos também. E eu espero amanhã ser muito prático e nos ajudar você nessa questão também. Daquilo que eu tenho recebido, eu quero transmitir para vocês. Irmãos, cada um de nós recebeu uma medida de fé. E a nossa medida de fé, ela pode ser aumentada. Louvado seja Deus. Minha fé é muito pequena, eu não tenho fé. Não é verdade, porque Jesus falou que todos nós, aliás, Jesus através de Paulo falou isso. Cada um de nós recebeu uma medida de fé. Mas essa medida, ela pode ser aumentada. Por quê? Porque a palavra de Deus também promete. A fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Cristo. A palavra ali é o rema, a palavra viva. Uma vez que você tem a palavra escrita, o logos dentro de você, e você ora, medita, você proclama, você confessa, e então aquilo se torna vivo, rema, e quando você tem a palavra rema em você, a fé te acompanha. Mas você precisa germinar essa palavra. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é automático. A palavra do Senhor nos diz: eu criei, por isso falei. É importante confessarmos a palavra de Deus. Eu criei, por isso falei. Provérbios vai nos dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que você fala, você vai comer desse fruto. Muitas pessoas estão doentes porque comeram do fruto da sua fala. Amaldiçoar a si mesmos. Eu estou com a dor, não tem mais jeito. Maldição sobre si mesmo. Olha, não teve jeito, não tem jeito, não é curado. Isso aqui não é curado. Maldição sobre si mesmo. Não, essa dor tem que submeter ao nome de Jesus. Dor, desapareça agora. Dor, você não tem lugar, você é ilegal. Quando eu comecei a orar, crendo nessas verdades, e amanhã eu vou falar um pouquinho mais, mas eu já só para encerrar aqui, eu comecei a ver uma coisa que é muito maravilhosa no Novo Testamento. Amanhã eu vou falar um pouco mais, mas deixa eu antecipar aqui. Você não vai encontrar, e se você encontrar, depois você manda lá para mim, billy@dizabiblia.com. Pode escrever lá para o meu e-mail. Você não vai encontrar uma única vez que os discípulos pediram a Deus para curar alguém. E nem mesmo o Senhor Jesus, muito menos o Senhor Jesus, pediu ao Pai para curar alguém. Mas sempre Jesus falou para os discípulos fazerem o quê? Vocês curem. Quando você vai encontrar Paulo, ele foi lá naquela ilha, O navio foi parar na ilha de Malta, e eles ficaram lá por 3 dias, aquele
O pai do prefeito ali daquela ilha estava doente. Paulo então diz lá a palavra com clareza: Paulo o curou. Paulo curou o enfermo. É claro que nós sabemos que por trás quem curou mesmo foi o Senhor, é o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus fala para você fazer. Porque agora, irmãos, a palavra do Senhor diz que nós vamos continuar a fazer as obras de Jesus. O livro de Atos, capítulo 1, versículo 1. O último verso, coloca por favor, Atos 1, 1. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O Evangelho de Lucas está dizendo que é as coisas que Jesus começou. Irmãos, Deus não faz nada e deixa sem concluir. Ele começou, Ele vai concluir. Jesus começou no seu ministério terreno. Como é que Ele vai continuar a fazer as obras? Através da igreja, através de você e de mim. Pelo poder do Espírito Santo. O livro de Atos é isso, é os discípulos fazendo a obra. É Jesus, na realidade, fazendo a obra através da sua igreja, os discípulos, pelo poder do Espírito Santo. Jesus curava, agora você vai ser o representante de Jesus para Ele curar as pessoas. Quando você impõe as suas mãos e ora em fé, é o Senhor Jesus colocando as mãos dele naquele enfermo e orando através de você. E como eu estava dizendo, irmão, você não vai encontrar nenhuma vez alguém pedindo para Deus curar. É você que vai ordenar que aquela pessoa seja curada. É uma oração de comando. Fale ao monte. Se você não duvidar no seu coração, o que Jesus diz? Vai acontecer o que você falou. Se você tiver fé e não duvidar no seu coração, mas disser esse monte ergue-te, lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer no que você disse, então será assim com você, Jesus falou. Então antes eu falava, Senhor, cura essa pessoa. Agora não, eu chego e digo, enfermidade, dá o nome para ela inclusive, é o nome de Jesus, cesse agora. Em nome de Jesus, dor, saia. Câncer, desapareça no nome de Jesus. Irmãos, não é para ficar orando aquelas orações quilométricas. Nós ficamos dando relatório para Deus. Ficamos dando um relatório médico. Não, irmãos, é você, use a sua autoridade. De manhã nós vimos sobre a autoridade. É autoridade no nome de Jesus. Deus te deu domínio e autoridade em Cristo. Então nós precisamos exercer a nossa fé. Se você der uma ordem e não duvidar, vai acontecer. Mas não pode duvidar, não pode ter incredulidade, não pode ter dúvida, não pode ter tradição na sua cabeça, não pode ter lá, sabe, aquele monte de coisa religiosa. Não, e não é você, é o nome de Jesus. Eu estava na praça pública, estava tendo um evangelismo, e o irmão que estava à frente, lá evangelizando, ele depois falou, olha, vamos orar com os enfermos aqui agora, tem algum enfermo? Foi lá na Cinelândia, na praça da Cinelândia, e estava lá aquele monte de gente. Eu tinha ido numa reunião no domingo, que eu estava presente, aí ele viu que eu estava presente, me reconheceu, tinha muita gente assim para ser orado, para receber oração, eu falei, você vem aqui, eu falei, tá bom, eu fui lá. Aí a pessoa que estava com problema seríssimo de coluna, etc., ela falou, então eu orei ali naquela hora e pratiquei aquilo que eu estava aprendendo, eu ordenei que aquela dor fosse embora, que ela fosse curada da coluna. A oração deve ter durado 10 segundos. Dor vai embora, a coluna fica completamente restaurada, seja completamente curada em nome de Jesus. Testa aí para ver. Levantou, abaixou, glória a Deus! Maravilha, eu também fiquei assim surpreso. Eu também fiquei surpreso.
Ah, irmãos, quanta bênção você vai ver, você praticar a palavra de Deus, crendo nessa verdade. Ah, que maravilha vai ser. Em 2023 nós estivemos em Salvador. A Mércia estava lá, o César, né? A minha esposa também. E teve uma reunião lá que eu resolvi orar com os enfermos. Foi depois, a reunião de manhã, terminou assim mais ou menos 12:30. E eu pedi, irmãos, quem está com dor, eu quero orar com você. Fique aqui depois da reunião. Eu imaginei que ia vir assim umas 10 pessoas, né? Aí acabou a reunião, irmão, olha, as pessoas que quiserem que o irmão ore, fique aí, e o restante está dispensado para ir para o almoço, né? Veio uns 100 irmãos. Cara, era só quem estava com dor, não era para vir todos os doentes. Mas veio quem estava com dor, cara, é muita gente, né, doente. Irmãos, comecei a orar, demorei 3 horas orando, impondo as mãos, mas louvado seja o nome do Senhor. Cada pessoa que orava era um atrás do outro sendo curado, de todos os tipos de problema. Que maravilha! Deus é bom, irmãos. Foi acontecendo, tinha uma atmosfera de fé no coração daqueles irmãos. Se há uma atmosfera entre nós, vai acontecer, irmãos, uma atmosfera de fé, não de incredulidade. Eu me lembro estou terminando, tá, irmãos? Prometo agora, só esse exemplo, para instigar a fé de vocês. Mas antes dessa reunião, eu vi uma irmã que estava assim mancando da perna, e eu vi que a perna dela, acho que era esquerda, não me lembro agora se era esquerda ou direita, mas uma das pernas dela era bem menor do que a outra. E eu olhei assim, eu vou orar com essa irmã depois da reunião. Eu me aproximei dela e perguntei, não devia ter perguntado, porque aí o problema era muito grave, e a minha fé começa a querer, epa. Aí ela falou do problema que ela tinha. Há 12 anos ela tinha uma degeneração, estava uns 10 centímetros menor a perna, e ela sentia dores assim excruciantes, está meio um problema, muitas dores, 12 anos. Aí quando eu chamei para orar, né, essas 100 pessoas vieram, ela estava lá entre as pessoas. Aí eu orei primeiro com a moça, ela foi curada do pulso, aí era a vez dela, eu fiquei assim, puxa, o problema dela é muito sério, né? Eu falei assim, irmã, eu vou talvez precisar gastar muito tempo orando com você, senta ali um pouquinho e me espera. E continuei orando, só que eu fiquei 3 horas orando, eu esqueci da irmã. Aí o esposo dela veio, irmão Billy, minha esposa está lá, será que você não podia ir lá? Irmão, esqueci, eu cheguei lá então para orar por ela. Aí coloquei na cadeira, irmã, deixa eu ver assim as suas pernas, assim, uma é menor do que a outra. Às vezes eu oro e quem tem perna menor, a perna cresce, tá? E aí, na hora que eu fui orar com ela, sabe o que tinha acontecido? Sem ninguém orar com ela, só a atmosfera, a unção do Espírito Santo lá, a perna dele tinha crescido sozinho, sem ninguém orar. Você estava lá, você lembra da irmã? Maravilhoso, né? E aí eu, levanta, irmã, anda aí, está sentindo dor? Não, não estou sentindo mais nada. Aí as 3 irmãs dela, né, que estavam com ela, começaram a chorar, todos lá. Irmão, nós nem oramos, a presença de Deus estava lá. E aí o César, junto com os irmãos, à noite, estava lá no louvorzão, né, César? Tocando lá, né, um som daqueles, louvor pesado, né, o povo dançando e pulando, né, o pessoal de Salvador, muito animado. No dia seguinte, eu e minha esposa encontramos com essa irmã, e ela veio falar conosco. Há 12 anos eu não fazia isso, eu pulei durante 2 horas louvando o Senhor. Que glória, irmãos. O ano seguinte eu chego lá, orei, também várias pessoas foram curadas, mas me chamou a atenção. Já terminando a conferência, chega uma mãe para mim, para minha esposa, e falar assim, olha, a minha mãe mandou falar com vocês, eu estava sem coragem, mas vem cá falar para vocês, dar um testemunho. O ano passado, você orou pela minha filha, e ela estava com tumor no cérebro,
E se ela tinha que passar para cirurgia, mas poderia ficar cega e surda. Então você orou, nós voltamos para a nossa cidade. E nós voltamos e fizemos novamente os exames. Para a glória do Senhor, não tinha mais absolutamente nenhum tumor. Que bênção, né, irmãos? É da vontade de Deus curar, irmãos, mas nós precisamos exercitar a nossa fé. É pela fé e pela longanimidade que nós herdamos as promessas de Deus. Não deixe Satanás roubar de você essa verdade. Vão vir muitos roubadores da fé, dizendo, não é para agora, não, Deus não tem dons hoje mais, o Espírito Santo não atua mais, etc, etc. Não aceite. Levante em fé, sabe, comece a praticar. Amanhã, pela graça de Deus, o horário nosso está muito estendido, me perdoe, eu achei que conseguiria focar em até 10h15, já são 10h40, me perdoe. Mas amanhã nós vamos continuar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graças pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela verdade da Tua palavra. Senhor, nós temos por certo pela Tua palavra, que é a Tua vontade, Senhor, nos curar. E, Senhor, nós oramos a Ti, porque cada um de nós ganhe essa experiência diante de Ti. Que o Senhor use cada um aqui, Senhor, como instrumento para levar cura aos outros, ó Deus. Para manifestar, Senhor, o Teu reino. E, Senhor, se entre nós, e há, Senhor, entre nós aqui, pessoas que precisam de cura, nós oramos que neste encontro aqui, sejam completamente curados. Senhor, nós queremos orar em fé uns com os outros, e ver o mover do Senhor entre nós. Senhor, aviva a Tua igreja, Senhor. Avive a Tua igreja, Senhor. Derrame o Teu Espírito Santo, Senhor. Dá-nos a ousadia. E quando orarmos, Senhor, que Tu possas fazer, Senhor, obras pelo nome do Senhor Jesus. Queremos continuar as obras do Senhor Jesus e pedimos a Tua ajuda. No nome de Jesus, e dá-nos uma boa noite, um bom descanso. Que amanhã, Senhor, possamos estar aqui e ver a Tua boa mão conosco. No nome de Jesus. Amém e amém.